Olá, amores. Sou a doutora Paula. E eu, a Nutrimila. Você sabe dizer se um alimento é saudável ou não lendo rótulos? Difícil, né? Mas a culpa não é sua. A culpa é de quem achou que uma tabela como essa aqui iria te ajudar a fazer escolhas saudáveis. Então, fica com a gente que vamos ensinar tudo sobre rótulos. É logo depois da vinheta. Roda a vinheta! Apesar de muita gente consultar os rótulos, nem todo mundo entende as informações contidas neles. E saber lê-los é a principal ferramenta para você fazer as escolhas certas. A primeira coisa que você vai começar fazendo, não faça o que você sempre faz. Vai lá no rótulo e vê a quantidade de calorias que tem no alimento. Isso não é o mais importante. O mais importante para a sua saúde e até para o emagrecimento mesmo é você consultar a lista de ingredientes. Primeira coisa que você vai fazer, olha a lista de ingredientes e aí você vai ver. Se tiver muitos ingredientes na lista, esse alimento é muito processado e muito industrializado. Você vai dar preferência a rótulos que tenham menos ingredientes. Aí você vai ver, compara um com o outro. Esse aqui tem menos ingredientes, então esse possivelmente é um alimento mais saudável do que o outro que tem mais ingredientes. É a primeira dica. Ainda em relação aos ingredientes, uma regra, uma norma da Anvisa consiste em que eles estão colocados em ordem decrescente em relação à sua quantidade. Isso quer dizer que o primeiro ingrediente que tiver é o que o produto tem em maior quantidade e assim sucessivamente. Então o último ingrediente é o que ele tem menos quantidade. Vamos ver o caso do pão integral. Se você olhar na lista de ingredientes deles, vai ter lá como primeiro ingrediente a farinha branca enriquecida com ácido fólico e ferro. Vamos analisar este pão integral. Quando pegamos e olhamos a tabela de ingredientes, verificamos que o primeiro ingrediente é uma farinha enriquecida com ácido fólico e ferro. E a farinha enriquecida com ácido fólico e ferro nada mais é que a farinha branca. E se ele é o primeiro ingrediente, na verdade, ele é o que está em maior quantidade. E o integral, onde está isso? Então, de integral, ele tem integral, só que não em maior quantidade. Então, ele não é um pão integral. Para você ver como somos enganados, né, pela indústria alimentícia. Muita gente compra um pão achando que é integral e não é, né? É o caso também que acontece com esse tipo de lanche aqui, que é barrinha de cereal, né? É tratado como se fosse um lanche super saudável, né, para criançada, para adultos. Só que quando a gente vai ler a lista de ingredientes, tem o hábito de dar uma olhada sempre no rótulo. Então vamos lá, a gente vai na lista de ingredientes dele. O primeiro ingrediente dessa lista é xarope de glicose. Xarope de glicose é açúcar. Então, se o primeiro ingrediente de uma barrinha de cereal é xarope de glicose, é porque o que ele mais tem é açúcar. E aqui diz também que ele tem castanha do Pará. Só que quando eu fui olhar o rótulo, acompanha comigo aqui na tela, junto comigo. Quando você vai olhar o rótulo do ingrediente, a castanha do Pará tá lá atrás. Então, cadê a castanha disso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Nem o cheiro da castanha tem. Então, são essas armadilhas que a indústria alimentícia faz com a gente. A gente tem que ficar ligado e aprender a ler rótulo de tudo. Outro ponto importante que deve ser bem observado está relacionado às porções da tabela nutricional. De acordo com a Anvisa, porção, o que significa? É a quantidade de um alimento para ser consumido por pessoas sadias a fim de promover uma alimentação saudável. Então vamos pegar aqui como, por exemplo, esse cereal bem conhecido, o cereal matinal, que muita gente adora, tá certo? E nele a porção escolhida é de 30 gramas, ou seja, 3/4 de uma xícara de chá. E olha aqui a quantidade da porção que a tabela nutricional se baseia. 30 gramas é isso aqui, gente. Bem diferente da foto sugestiva da embalagem, né? Uma tigela cheiona como essa. Você acha que um adolescente vai consumir essa porção de 30 gramas, como fala a embalagem, ou você acha que tem mais chance de um adolescente consumir essa quantidade de cereal aqui? Claro que deve ser essa quantidade aqui, né, gente? Porém, você acha que uma pessoa vai pesar a quantidade de cereal que tem aqui, vai fazer regra de 3 e vai descobrir quanto de caloria, de proteína, de carboidrato tem numa porção de cereal matinal? Eu acho que não. Então, a sugestão é que tenha mais ou menos uma quantidade de porção parecida com o que a gente consome, né? Não uma coisa virtual como uma porção dessa. Outra coisa que acontece muito na indústria é dizer que um alimento é zero açúcar. Não contém açúcar, zero açúcar. Só que quando você vai olhar no rótulo, existem outros nomes que definem açúcar. Eles mascaram o nome do açúcar. Não tem lá glicose, mas tem xarope de glicose, tem xarope de milho, tem maltodestrina, tem destrina, açúcar invertido, a destrose. Açúcar mascavo. Tudo isso é açúcar. Mas Fora eles não os colocam, adoçantes, fora os adoçantes artificiais. Mas eles não colocam na embalagem e colocam lá sem açúcar. Você está consumindo um produto cheio de açúcar. No
caso das pessoas com restrição alimentar, o cuidado com o rótulo deve ser dobrado. Sabe por quê? Por exemplo, se você tem intolerância à lactose ou alergia à lactose, então o que a gente tem que ver? Se tem que procurar no produto, se tem alguma notinha. Esse produto pode conter vestígios de leite. Ou se tem lá nos ingredientes fermento lácteo, caseína, lactato, lactose, tudo isso, se tiver alguma coisa, alguma palavrinha dessa lá no campo dos ingredientes, esse alimento não é para você. A mesma coisa acontece com os celíacos que não podem consumir trigo, cevada e centeio. A norma diz que deve ter uma nota bem clara dizendo que esse alimento contém glúten ou contém traços de glúten. Porém, alguns lugares com fabricação própria, de bairro, por exemplo, não colocam, eles não regem de acordo com a Anvisa. Então você tem que procurar sempre se existe em algum desses alimentos cevada, trigo e centeio. Alimentos que contêm aveia, geralmente, quase sempre, a aveia ela é contaminada com glúten. Então, se o alimento tiver aveia, você também não come, porque você corre o risco também de se intoxicar. Outra coisa bacana que é importante a gente ter cuidado e a gente diferenciar é a relação entre light e diet. Então o light, na verdade, ele quer dizer que está reduzido, o produto está reduzido até 25% quando comparado ao alimento original. Então ele tem menos quantidade de sal, menos quantidade de gordura, menos quantidade de açúcar e até menos quantidade de caloria. Que é diferente do diet, né? O diet é a ausência total de algum nutriente. Ele pode ser diet porque ele não tem açúcar. Ele pode ser diet porque ele não tem gordura. Ele pode ser diet porque ele não tem sal. Então, quando você pegar um alimento, você tem que olhar o rótulo para saber por que ele é diet e pegar um rótulo para saber por que ele é light, em que ele é reduzido para ser light. Para alguns casos, nem ler o rótulo é suficiente, como é o caso da gordura trans, que é uma gordura bastante prejudicial à saúde do coração. Ela aumenta o risco de infarto. Sabe o que acontece na indústria brasileira? A Anvisa permite, se na porção houver menos de 0,2 gramas de gordura trans, ele permite o fabricante dizer que tem 0 de gordura trans. Eu não sei se vocês perceberam que o biscoito recheado, Vou falar do meu tempo, tá? há um tempo atrás, ele era um pouco maior do que ele é hoje, né? Hoje em dia o biscoito reduziu de tamanho. Por que reduziu de tamanho? Não é só questão de custo, é porque ele reduzindo o tamanho, ele consegue dizer que naquele alimento tem menos de 0,2 gramas de trans. Então ele consegue dizer pra gente que tem 0 de trans. O importante é você ir lá no rótulo e verificar se tem esse nome gordura hidrogenada. Se tiver gordura hidrogenada, não compre para sua família, não compre para o seu filho, porque ele contém gordura trans. Então fica bem ligado nessas dicas que é importante para você manter sua saúde. Ler rótulos definitivamente não é fácil. Até é chato, demorado, mas com a prática, se você vai fazendo, você no instante entra no piloto automático. O ideal é para você começar a engrenar nisso, é você ir comparando um rótulo com o outro. Pega 2 alimentos, do mesmo tipo de alimento que você costuma comprar para sua casa e dá uma olhadinha no rótulo. Olha o primeiro ingrediente, vê qual é o primeiro ingrediente, vai pegando as nossas dicas e daqui a pouco você vai ter expert. No instante você vai se acostumar com isso. Se você gostou dos nossos vídeos, dá um joinha pra gente. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai nesse nome vermelho aqui embaixo e aperta no inscreva-se, você vai estar inscrito no nosso canal. E para não perder os próximos vídeos do nosso canal, você clica no sininho, que é logo ali do lado do inscreva-se. E assim você nunca mais vai perder os vídeos do canal Simples Assim. Onde ser saudável é Simples assim. Tá certo agora? Tá. Apesar de... Tá.